Olá, meus amores. Agora vamos para a parte 2, tá? Então, agora iremos falar sobre a duplicação do DNA, que é um fenômeno que acontece na mitose e na meiose, lá na intérfase. Lembra que a gente estudou? Então, vamos lá. Antes de a gente falar sobre a duplicação, a Pro colocou essa questão da estruturação do DNA. Que ela foi descoberta, enfatizada, concluída em 1953 pelos cientistas Watson e o Crick, aonde eles receberam um trabalho de uma cientista que ela falava sobre essa questão do DNA. E eles conseguiram descobrir que o DNA ele tem algumas características, que ele possui duas fitas, e essas fitas elas são constituídas, né, por açúcar e fosfato, então é o que vai fazer a parte externa. E essas fitas elas são ligadas por bases, né, nitrogenadas, e essas conexões são horizontais. Então aqui, ó, C com G, A com T, né, T com A, G com C. E uma curiosidade que elas correm em direções opostas, tá? Porque a fita do DNA é uma fita complementar à outra. Mas por elas serem complementares, porque a mesma informação que carrega na fita da direita é a mesma informação que vai carregar na fita da esquerda. Só que elas estão em direções opostas. Então a gente fala, esse 3 aqui é o carbono 3 livre. Se olhar aqui, ó, vai ser, então a gente fala a direção de 5 para 3, a gente vê qual é o último carbono livre das duas pontas, tá? Então a gente sempre vai falar que a direção é de 5 para 3. E a outra, se essa é de 5 para 3, essa daqui será o sentido oposto. Se aqui é 3, aqui será 5. Então, essa aqui é de 5 para 3. E a outra, o inverso, tá? Então, a gente sabe como a fita está indo para, né, digamos, entre aspas, para cima e a outra para baixo, tá? Sabendo disso, aí começaram algumas teorias para poder explicar. Primeiro, a molécula do DNA é a única molécula que consegue se autoduplicar, tá? Nenhuma outra organela vai ter essa capacidade de autoduplicar, ter esse processo tipo de automático. Geralmente a célula que vai caracterizando e multiplicando as outras organelas, as outras substâncias, né, vai se juntando, mas aqui não, ele tem essa capacidade sozinho, é como se fosse o nosso cérebro, né, que é a capacidade de transformar a informação. E essa duplicação do DNA, ela vai ocorrer sempre na célula quando ela se dividir, que é o quê? Meiose e mitose. Em que momento mesmo? Lá na fase S da intérfase, lembra? Que é a duplicação do material genético. Então, tem a intérfase que vai ter a fase G1, a fase S e a fase G2. O S é de sintetizar, é de duplicar o DNA, tá? E a outra questão é que ela é semiconservativa. O que é isso semiconservativa? Eu tenho o DNA original, que tem aqui, ó, que tá na cor azul as fitas. E quando ele se duplicar, uma fita vai permanecer com uma célula e a outra fita vai permanecer com a outra célula. Então, permitindo que a informação ela se preserve, ela se conserve. A partir daí, pessoal, que eles conseguiram descobrir e entender melhor essa questão da origem do homem. Porque através do estudo do DNA, começaram a ver qual era o DNA mais primitivo, que tinha menos mudanças, que sofreram menos mutações. Aí, onde a partir daí que conseguiram descobrir, né, as primeiras origens da espécie humana.
Também utilizamos o nome de replicação, tá? De replicação. Então, duplicação e replicação é a mesma coisa. Vai ocorrer em duas etapas, pessoal. Primeira coisa que vai acontecer é a separação das bases nitrogenadas. Então, tá lá apareado. O que vai acontecer? Essas fitas vão se separar. Depois vai ter a inserção e o pareamento de novos nucleotídeos, como esse aqui, ó. Novos nucleotídeos, que vai estar inserindo aqui e vai estar introduzindo. Através de quem? De uma enzima que se chama DNA polimerase. DNA polimerase. Então, DNA é porque ele vai atuar somente no DNA. A enzima DNA polimerase, ela vai captar os nucleotídeos que estão, né, no núcleo e vai ocorrer o pareamento, né? Então, se aqui é um G, ela vai lá e busca um C, tá? Mas para isso ocorrer, precisa ter queima de energia, pessoal. E de onde vem energia? Da onde gasta o ATP? Lembra quando a gente falou lá em metabolismo e bioquímica? ATP? Então, o que acontece? Se ela é composta aqui por fosfato, o fosfato é energia. Então, quando a base nitrogenada está chegando aqui, o núcleo está chegando, ele tem 3 fosfatos. E quando ocorrer essa ligação aqui, o que acontece? Esses 2 fosfatos se transformam em energia. Então, é como se fosse um bombardeamento. Quando o nucleotídeo chega no outro para bater, ocorre uma explosão, que é através do fosfato, e ocorre a ligação de um nucleotídeo ao outro, tá? E acaba tendo essa ligação. Essa energia liberada, ela é utilizada pela enzima DNA polimerase, unindo os 2 nucleotídeos. A origem de duplicação, né? A origem de replicação. Então, aqui eu tenho meu DNA, fita dupla, ó. Então, ele já está pareado, ele já começou a se descondensar, já ficou pareado. Então, ele já se desenrolou. A partir do momento que ele se desenrola, pessoal, vai começar a existir pontos de origem de replicação. Quem são esses pontos de origem de replicação? Lembra que a Pro falou que A com T se quebra muito fácil? Então, é nesses lugares que tem maior quantidade de A com T, serão o lugar ideal para iniciar a divisão celular, formando essas bolhas de replicação. Tá? Então, aqui, ó, tem essas bolhas aqui, ó, pelo DNA todinho, pessoal. Para poder, onde vir o DNA polimerase, ele vai passar por aqui e vai ocorrer essa duplicação. E essa duplicação, ela vai ocorrer nos 2 sentidos, tanto para cá, que é o 3, para 5, quanto para o outro lado, que vai ser de 5 para 3, tá? Então, vai ocorrer dos 2 lados. Para quê? Para ser algo mais rápido o processo e essa duplicação ser mais eficaz. Quando passar por toda a fita, no final, a gente terá as 2 fitas. A azul, que é a matriz, e a lilás, a roxa, que é a nova, tá? Por isso que ela se chama semiconservativa. E por ela esse fato de andar por os 2 lados, ter a duplicação para os 2 lados, chamamos de bidirecional. O DNA polimerase, ele não vai conseguir trabalhar sozinho. Ele precisa de um indicador, ele precisa que a fita do DNA ela seja preparada para ele poder passar. É como se fosse um indicativo, assim, ó, começa aqui a divisão. Então, o que vai existir? Vai existir uma enzima que se chama primer. Então, lá, para as meninas que gostam de maquiagem, passa o primer antes do rosto. Para quê? Para preparar o rosto para a maquiagem. Então, o DNA, né, tanto para duplicação, tanto para replicação, o que for, vai existir esse primer, tá? Que é o que vai dizer aonde que tem que se iniciar a passagem do DNA polimerase. Então, aqui, ó, o primer,
né, que é o primase aqui que a gente chama, ele indica aonde vai começar, e assim que ele indica, vem o DNA polimerase e passa por cima da fita. Quando ele passa por cima da fita, aí ele vai inserindo novos nucleotídeos para formar um novo DNA. O primer ele não vai indicar somente o início, ele indica o início e o fim da onde o DNA polimerase tem que trabalhar, tá? Aí a seguir eu vou acrescentar um vídeo para vocês poderem ver melhor através de animação, ok? Até mais! DNA is a molecule made up of two strands, twisted around each other in a double helix shape. Each strand is made up of a sequence of 4 chemical bases, represented by the letters A, C, G, and T. The two strands are complementary. This means that wherever there's a T in one strand, there will be an A in the opposite strand, and wherever there's a C, there will be a G in the other strand. Each strand has a 5' end and a 3' end. The two strands run in opposite directions. This determines how each strand of DNA is replicated. The first step in DNA replication is to separate the two strands. This unzipping is done by an enzyme called helicase and results in the formation of a replication fork.
The separated strands each provide a template for creating a new strand of DNA. An enzyme called primase starts the process. This enzyme makes a small piece of RNA called a primer. This marks the starting point for the construction of the new strand of DNA. An enzyme called DNA polymerase binds to the primer and will make the new strand of DNA. DNA polymerase can only add DNA bases in one direction, from the 5' end to the 3' end. One of the new strands of DNA, the leading strand, is made continuously, the DNA polymerase adding bases one by one in the 5' to 3' direction. The other strand, the lagging strand, cannot be made in this continuous way because it runs in the opposite direction. The DNA polymerase can therefore only make this strand in a series of small chunks called Okazaki fragments. Each fragment is started with an RNA primer. DNA polymerase then adds a short row of DNA bases in the 5' to 3' direction. The next primer is then added further down the lagging strand. Another Okazaki fragment is then made, and the process is repeated again. Once the new DNA has been made, the enzyme exonuclease removes all the RNA primers from both strands of DNA. Another DNA polymerase enzyme then fills in the gaps that are left behind with DNA. Finally, the enzyme DNA ligase seals up the fragments of DNA in both strands to form a continuous double strand. DNA replication is described as semi-conservative because each DNA molecule is made up of one old, conserved strand of DNA and one new one.